Apareci! Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. A imagem tá ok? Vocês estão me vendo? Oi, Oi, Kleder. Kleder, né? Marcos, Luiz, Hugo, Fernando. Fernando Muniz. Hoje tá só um Fernando por enquanto, né? Tá ok a imagem aí para vocês? Ok, né? Então, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje, 6 de janeiro de 2020, viramos o ano, né? 8 horas e 11 minutos. Estava com saudades de vocês também. Também estava com saudades de vocês, Luiz. Imagens são ok, obrigada. 8 horas e 11 minutos, eu quero desejar a todos um ótimo 2020, que nós tenhamos muito sucesso esse ano, se Deus quiser, né, que nós possamos ter ótimos gains aí, muita sabedoria nas nossas operações, não é verdade? Então, um feliz ano novo aí, um feliz 2020 para todos nós, né? E vamos começar o nosso trabalho. E vocês, como vocês estão bem? Já voltaram a operar? Todos que estão aí já voltaram a operar? Sim, sim, não, não. Eita, silenciou de novo o chat. Sim, o Fernando Muniz está dizendo que sim, o Marcos também. Pois é, eu comecei hoje também, eu voltei hoje. Mas assim, sempre estava olhando, sim, boa noite, acredita, operador, feliz ano novo, José Ferreira. Primeiro dia hoje no Day Trade, sério, Hugo? Nossa, show de bola. Sim, então, hoje eu também voltei a operar. Assim, ficar longe eu nunca fiquei, porque eu não paro, né, nessa época, eu paro mais pro final do ano, então, assim, esses dias eu te vi acompanhando, mas operando mesmo eu não operei. Mas eu vi que o mercado tava bom, né, esses dias para quem tava fazendo mini índice, mini dólar, ele andou bem, mesmo em dezembro, né, naquela semaninha que a gente achou meio complicado, né, primeiro de 2020, né, Hugo? Pois é, pessoal, então... Aproveitando, né, o nosso ano novo, e aí eu sei que cada um tem suas expectativas, cada um aí tá fazendo as suas estratégias, seu planejamento para esse próximo ano. Eu estive lendo, né, alguns livros, buscando algumas informações. E em função disso, hoje eu trouxe um assunto aqui pra gente, que é um assunto que eu tenho ouvido muito, né? Sempre as pessoas perguntam sobre ele no chat. E é a questão dos indicadores, né? Então as pessoas falam muito, quantos indicadores eu escolho? Quais são os melhores indicadores, não é isso? Aí vivem perguntando, Charles, qual é o melhor indicador? Então, você usa o tal do MACD, você usa o IFP, você usa a média móvel, o que você usa, né? Então, pensando nisso, eu trouxe uma reflexão para a gente com relação aos indicadores. Claro que sempre na perspectiva da nossa inteligência, né? Do nosso conhecimento, do nosso autoconhecimento, né? Da psicologia do mercado. Então, para começar, eu sou Danusa Machado, psicóloga, trader, especialista em inteligência emocional para trader. Eu tenho feito assim alguns trabalhos que eu tenho gostado muito, né, no sentido de me especializar nessa área de psicologia emocional para trader. Como vocês sabem, né, quem me acompanha sabe que eu já fiz vários trabalhos na área da psicologia, inclusive trabalhos voltados para a mudança comportamental, para o aprendizado, né, que a mudança do comportamento se dá através do aprendizado. Então, eu já fiz vários trabalhos voltados para essa área, inclusive, né, com alguns empresários, com foco nos comportamentos empreendedores, né, naqueles que são os 10 características do comportamento empreendedor que a ONU ela levantou, né, que são características que ela acredita que são fatores que podem fazer o empreendedor ter sucesso. Trabalhei também com algumas características em aviação e daí vai. Então, assim, o que deu para eu perceber nesse tempo, né? Tudo, né, o que eu estudei, nas áreas que atuei, né, nas experiências que tive, sempre o comportamento é o predominante no resultado, nos nossos resultados, né? E por que isso também não seria igual no mercado financeiro?
E aí, como todos vocês sabem, em função de um convite, né, que o Charles Nader me fez, eu comecei a fazer algumas lives e aí eu tenho estudado muito e tenho gostado muito sobre isso, e tem muitas pessoas que já escreveram sobre isso, o quanto o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, eles influenciam também no mercado financeiro, é claro, né? Isso deveria ser até óbvio para mim, que percebo que um comportamento pode influenciar ou não na causa de um acidente aeronáutico. Poderia ser até óbvio para mim que um comportamento pode fazer a diferença no sucesso ou no fracasso de um empreendedor, mas eu nunca tinha feito essa associação. Tive que parar para pensar sobre isso quando foi feito esse convite, né, pelo Charles, e eu tenho feito muitas descobertas, né? Olá, boa noite, tudo bem, Fernando de Souza? O outro Fernando chegou também agora, né? Fernando de Souza. E aí, em função disso, né, eu tenho trazido algumas novidades para vocês. Uma delas, né, que eu vou trazer esse ano, o e-book de vocês já está quase pronto, né? Eu estou preparando um e-book gratuito para vocês. Eu tinha uma meta. Boa noite, tudo bem, pessoal que está chegando aí? O Felipe, né? O Nilo, tudo bom, pessoal? O Inácio. Eu tinha uma meta, né, juntamente com o Peretti, que nós pensamos no seguinte alvo. Nós pensamos assim: quando nós atingirmos 1000 inscritos, nós vamos lançar um e-book. Então, o meu e-book, graças, né, a vocês, a companhia de vocês, eu já estou aí com quase 1000 inscritos, né? Graças a Deus. E assim, o pessoal tem feito algumas observações do trabalho, parece que tem gostado, né? Eu preciso realmente do feedback de vocês e até mesmo sugestões para próximos trabalhos, para melhorias e tal. E já estamos quase batendo aí nos 1000 inscritos. E aí eu vou lançar esse e-book gratuito, né? Ele já está quase terminando, e-book de trader, com foco, né, na inteligência emocional do trader. Eu vou trazer assim algumas questões que as pessoas têm mais perguntado, né, algumas questões que as pessoas têm tido mais dúvida, das pessoas que eu atendo, né, e que eu vejo quais são os fatores que têm contribuído mais para que a pessoa tenha uma certa dificuldade no aprendizado, na melhoria, né, na sua melhoria no mercado financeiro. Então, estou tentando compilar isso tudo em um pequeno e-book de fácil leitura, né, vou tentar trazer uma coisa bem agradável, de fácil leitura para a gente, tá? Então, essa é uma das novidades. E com o tempo a gente vai colocando aí outras novidades, tá? A gente tem alguns projetos para esse ano. E aí, em função disso, como eu estava falando anteriormente, de muitas pessoas, o meu canal para você se inscrever, Nilo, pera aí que eu já vou passar para você, só um minutinho. Então, assim, em função disso, né, das diversas pessoas, ó. Aqui tá meu canal, para quem ainda não está inscrito, né? Inscrevam-se, né? Convido vocês a se inscreverem no meu canal. Darem sugestões também, eu leio todas as informações que me passam, tá? Tem também o Telegram, agora eu estou com o Telegram, que fica mais fácil vocês me encontrarem para a gente conversar. Sempre que eu posso, eu mando algumas mensagens no Telegram para a gente bater um papo. O pessoal tem trocado informações lá, tem tirado algumas dúvidas. Então, vou passar para vocês também o Telegram para vocês. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o Telegram, quem quiser fazer parte do nosso grupo lá do Telegram, contribuir com a gente, né, em informações lá em troca de vivências. E aí, o que eu pensei, né, vou falar um pouco sobre um tema que eu li, né, nesse períodozinho de férias, que eu achei bastante interessante, né, que é sobre os indicadores, como eu já falei anteriormente. Então, para isso, né, eu trouxe aqui para vocês, vamos ver se passa a imagem, beleza. Eu vou sair do ar um pouquinho para eu passar para vocês um filme, tá? Tá todo mundo aí? Tá todo mundo tranquilo? Posso rodar? Vocês estão bem? Tá todo mundo aí preparado? Eu vou passar um filme rapidinho para vocês, de 1 minuto e 59, tá? Pra gente pensar sobre o assunto que nós vamos falar hoje, beleza? Vou passar o filme aqui, peraí, deixa eu... Está atrasado. Entre, sente-se. Estão ouvindo agora?
Agora sim? Ah, beleza. Então tá. Meu nome é Zed. Todos vocês estão aqui porque são os melhores entre os melhores. Marinha, Força Aérea, Fuzileiros, Exército, Polícia de Nova York. Estamos procurando um de vocês. Apenas um. O que virá a seguir é uma série de testes simples. De habilidade motora, concentração, energia. Edwards, o que aconteceu? Eu hesitei. Posso saber por que achou que a pequena Tiffany merecia morrer? Ela era a única que parecia ser realmente perigosa, senhor. Como chegou a essa conclusão? Bom, primeiro eu ia atirar nesse cara que está pendurado no poste. E foi aí que eu descobri que ele só está malhando. Como é que eu ia me sentir se alguém viesse correndo e atirasse em mim enquanto eu estivesse malhando? Aí eu vi esse cara e reparei que ele tinha um papel na mão, mas ele não estava rasgando, ele estava assoando o nariz. Eu já sabia que não é uma ameaça. Aí eu vi a Tiffany. Eu pensei, 8 anos, garota branca, no meio da rua, com um monte de monstros a essa hora da noite, com um livro de física quântica. Ela ia começar uma confusão, Zed. Ela tem apenas 8 anos, esses livros são muito avançados para ela. Se quer saber, eu acho que ela está tramando alguma coisa. E, para ser sincero, eu adoraria se parasse de me atormentar por isso. Ou será que eu devo pedir desculpa? Pelo menos eu tenho boa mira. E aí, alguém já assistiu esse filme? Alguém já viu esse filme? Sim, né? Deu para vocês... Não, o Nilo disse que não, José sim, legal. Não tem problema quem não viu. Deu para vocês entenderem, né, do começo. Mesmo com a parte sem som, vocês conseguiram ouvir tudo, né? Aí o Guerreiro tá dizendo que ainda não. Vocês conseguiram ouvir tudo, né? Deu para ouvir direitinho, né? Beleza. Então, assim... eu trouxe, né, esse vídeo, esse trechinho do filme, porque eu achei ele bem interessante, né? E não tem problema quem ainda não viu. Esse filme é o MIB, Homens de Preto. É o 1. E daí, lá, um pouco mais pra frente, eu vou falar um pouco mais sobre o filme, tá? Quem quiser assistir, essa parte eu achei bastante interessante, né? Então, com relação a isso, vamos falar um pouquinho sobre... Peraí. Ai, peraí. Não. Peraí. Está atrasado. Peraí. Entre e sente-se. Peraí que eu vou tirar a tela aqui. Ups. Só um minutinho que eu vou tirar a tela. Pronto. Bom, como podemos aplicar, né? O que eu queria pensar hoje, né? É um clássico, né, Jéssica? É um top. É isso mesmo. Homens de Preto, Jéssica, é isso mesmo. E aí, ó, pensando nesse filme, né, eu pensei no seguinte: como podemos aplicar a lição, né, desse trechinho que a gente viu para a nossa batalha no mercado, né? Como a gente pode trazer isso para nossas escolhas de indicadores? Eu fiquei pensando. Então, assim, primeiramente, antes da gente ver o que de fato a gente poderíamos tirar desse filme, o Alexander Elder, ele diz o seguinte pra gente, né? Que a simplicidade e a disciplina, elas andam de mãos dadas, né? Deixa eu ficar um pouco mais para cá. A simplicidade e a disciplina, elas andam de mãos dadas. Eu achei bem interessante, né, que nesse filme, o que acontece? Assim, a gente vê que ele no começo ali, ele traz as pessoas, ele fala que precisa de pessoas inteligentes, ele dá algumas características dessas pessoas, e aí ele põe... Eles já tinham passado por um teste antes desse, mas eu achei essa parte mais interessante, a parte dos tiros, né? Então, assim, como a gente pode
escolher os indicadores e usando desse trecho desse filme, o que a gente pode aprender com tudo isso, né? Em primeiro lugar, né, que eu trouxe para vocês, eu acho que seria interessante que nós pudéssemos definir, em primeiro momento, um mercado, né? Levar em consideração, quando nós formos escolher os nossos indicadores, acho que seria interessante levar em consideração um mercado, né, que seja, como eu já falei para vocês uma vez, eu costumava fazer dólar, né, eu operava o mini dólar e operava o mini índice. Eu vi que não estava indo muito bem no mini dólar, apesar de querer muito operar o dólar, mas eu não tinha muita afinidade com ele. O que eu fiz? Eu defini, falei, não vou mais operar dólar. E eu acho que a gente pode começar desse pressuposto, né? Quando a gente vai criar indicadores. Primeiro eu tenho que definir qual o mercado que eu vou operar. Não adianta, se eu me colocar, né, para analisar 10 mercados, ou me colocar para analisar 5 mercados, estudar, que eu digo, né, 3 mercados, é claro que eu vou ser muito mais eficiente com uma quantidade menor de mercados para eu conseguir analisar, para eu conseguir investigar, né? Outra coisa que eu acho importante a gente levar em consideração é definir poucas ferramentas. Então, eu lembro, né, que uma vez, logo que eu comecei a operar, eu lembro que uma pessoa disse, né, num curso que eu fiz, a pessoa falou assim, olha, eu tenho que comprar tela, eu tenho que pôr X números de telas, eu tenho que ter não sei o que, eu tenho que... um monte de coisa, e assim, o principal a gente ainda não sabia, porque a gente estava caminhando, tanto eu quanto ele, né? E assim, às vezes a gente quer tanta coisa, a gente busca tanta informação, 3 telas, e não sei quantos indicadores. Ai, hoje eu descobri mais um, a banda de Bollinger, ai, média móvel, ai, isso, aquilo, e de repente a gente acaba se perdendo do que é o principal, do que é o mais importante, a gente acaba tirando o foco do que é mais importante, né? O que é mais importante? É ganhar dinheiro, né? Eu acho. Vocês concordam comigo? Vocês estão aí? Estão aí? Estão me acompanhando? Estão acompanhando o raciocínio? Sim, né? Obrigada, Felipe. E aí, uma terceira e última coisa que eu acho importante a gente levar em consideração antes de definir nossos indicadores é definir também poucos setups. O que acontece? Não adianta eu ter vários setups, várias estratégias e não ser bom em nenhum, né? E de repente, né, a gente vê assim, a gente vai acompanhar uma pessoa aqui, a pessoa tem um setup. Aí daqui a pouco, não, mas esse analista não é bom, vou para outro. Aí pula, vai lá para outro analista, o outro analista tem outro setup, e eu fico pulando de um para outro, né? Vocês estão atentos, Fernando de Souza? Boa! Então, assim, a dica que eu dou a princípio é isso. Primeiro, né, vamos decidir que mercado que eu vou atuar. Quais são os papéis que eu vou estudar? Ou qual é o tipo de mercado que eu vou me especializar? Depois, eu vou definir as poucas ferramentas e depois definir qual é o meu setup, tá? Então, antes da gente chegar nessa definição das nossas indicadores. Então, em terceiro e num outro momento, né, como eu vou definir os meus indicadores? Então, assim, primeiro, como eu sempre falei para vocês, o nosso objetivo aqui é analisar a nossa parte emocional, psicológica e buscar desenvolver a nossa inteligência emocional. Então, para isso, quando eu for definir o meu setup, eu tenho que ter claro qual é o meu estilo operacional, qual é o jeito que eu opero, né? Então, assim, se o meu estilo operacional, de repente, para mim é muito mais fácil usar os atalhos do teclado, né, e não usar o mouse, ou eu colocar a ordem no gráfico, ou não, no livro eu prefiro ali preencher a minha boleta, ou então eu gosto de olhar o book. Então eu tenho que ver qual que é o meu estilo operacional, o que eu tenho mais afinidade, né, como eu me sinto melhor, qual que é a minha forma de operar. E outra que eu tenho que levar em consideração é o meu estilo analítico, né? Quais são as informações que eu preciso para analisar o mercado e chegar numa conclusão?
Será que é para saber, será que eu preciso saber o volume? Tá, e para eu saber o volume, qual é o indicador que mais vai me agregar valor com relação ao meu estilo analítico? Vocês estão entendendo, pessoal? Tá claro para vocês que tudo vai partir de você para fora. É claro que assim a gente sempre busca orientações, busca informações com aquelas pessoas que têm mais experiências no mercado, né? A gente aprende com as pessoas que têm vivências no mercado, a gente aprende com pessoas que já estão aí no mercado há mais tempo e que podem nos dar orientações, que podem nos ajudar. Mas quando eu vou definir o que é melhor para mim, eu tenho sempre que olhar para dentro, eu tenho sempre que olhar para mim. Como é a forma que eu opero? Isso facilita ou dificulta a minha vida, né? Se eu usar o mouse, isso vai facilitar ou dificultar a minha vida, né? Eu gosto de apregoar ordens no gráfico. Tal plataforma me permite isso. Ou tal plataforma me permite que eu apregoe a ordem dentro do book de ofertas. Isso para mim é melhor. Então, o estilo operacional e o que eu analiso, o que me deixa mais confortável na hora de eu emitir, de eu fazer uma entrada, é ver o que? Topo e fundo, onde estão os topos e os fundos, são gráficos maiores, gráficos menores. Então, antes mesmo de eu definir o indicador, eu tenho que ter claro qual é a minha forma de operar. Tudo bem por enquanto, pessoal, para vocês? Tá tudo tranquilo? Boa noite, Thiago. Tudo bem? Atrasado, mas aqui. Que bom que você veio. Obrigada por ter vindo. Por enquanto tá tranquilo, pessoal? Beleza, ótimo. E aí, o que acontece, né? Vamos lá voltar ao filme, né? Ao clássico, né? Aquele filme interessantíssimo. No filme, o ator, ele fala o seguinte, né? Ele fala ali, olha, nós escolhemos os melhores e nós queremos aqui avaliar como esses melhores, eles vão agir diante de algumas situações. E para isso, eu vou dar alguns testes para vocês, né? Não é isso que ele fala? A José Pablo, sim, Danusa, só defina o que é setup, para quem não sabe. Beleza. Setup é uma estratégia que você tem, é uma forma que você vai ter, que vai te dar segurança para você entrar e sair de uma determinada operação. Ou seja, toda vez que tiver assim, ou toda vez que tiver assado, eu vou fazer isso ou aquilo. É a forma que você vai encontrar, né, depois de estudos, é claro, de observações e treinamentos, é o seu jeito de atuar no mercado. Aquilo que você acredita que fundamentado vai te dar mais segurança para você entrar e sair das operações e, é claro, ter lucro, né? Ter dinheiro, porque é para isso que serve. E quando não der certo, esse mesmo setup ele vai te falar, você tem que sair aqui ou aqui. Né? Então, basicamente é onde eu vou entrar numa operação, é onde eu vou sair dessa operação, o porquê eu entrei nessa operação, porquê eu sair dessa operação e onde eu vou sair, onde eu vou entrar, tá? Basicamente, setup é isso. Tudo bem, pessoal? Vocês estão entendendo? Tá claro? Você já quer um indicador, guerreiro? Não, vamos lá. Não, assim, guerreiro, o objetivo nisso é a gente pensar de verdade com relação a esses indicadores, tá? Porque o que acontece? Não adianta eu falar assim pra você, guerreiro, usa bandas de Bollinger. Se pra você ela não tem a ver com o seu perfil operacional, se pra você ela não vai resolver, não vai te dar agilidade, né? Que é o que eu vou falar agora. Obrigada, José. Olha só, vamos lá. Então, no exemplo do filme, que eu gosto bastante de ilustrar com história, ou com filme, ou com exemplos. No exemplo do filme, o que a gente viu? O ator falou assim, a gente vai observar em vocês habilidade motora, nós vamos observar em vocês concentração e energia. Ele deu 3 características, né, que seriam necessárias, 3 habilidades necessárias para que aquelas pessoas fossem avaliadas. Então, vamos pensar na seguinte forma, vamos pensar na seguinte situação. No filme, que é uma ficção, eles estão tentando, né, para quem não viu, eu não vou falar o final, mas só para a gente se situar. No filme, eles estão selecionando uma pessoa porque existem extraterrestres.
E aí essa pessoa, ela tem que ter habilidade motora, ela tem que ter uma boa concentração e ela tem que ter energia para lutar junto de uma pessoa que já é muito experiente nisso e para que eles possam obter resultados ali, que eles têm alguns objetivos. Então, um paralelo com a gente, né? Tudo bem que a gente não vai ter que lutar contra extraterrestres, mas a gente vai ter que ser bom naquilo que a gente vai fazer, né? E para que a gente seja bom, eu já falei aqui, até inclusive em algumas lives minhas, né? Vocês podem ver lá um vídeo, né, que eu gravei, que é as habilidades, o chá, comportamento das habilidades e atitudes do trader, né? Tem ali no meu canal. Quem não se inscreveu, inscreva-se, né? Procure esse vídeo lá, é bastante interessante. Lá eu falo com um pouco mais de detalhes sobre quais os conhecimentos, habilidades e atitudes que são necessárias para que a gente possa desenvolver a nossa profissão da melhor maneira, né? Para que a gente possa adquirir eficácia e eficiência na nossa profissão, né? Então, no caso dele, ele fez aquilo. Eu acho que é interessante, né, quando a gente for procurar algum indicador, alguns indicadores que ele nos deem clareza das informações, eles nos permitam clareza na informação, eles nos permitam agilidade na tomada de decisão e facilidade na execução, né? Então, naquela situação, ele disse que ele precisava de pessoas com aquelas características. Nós sabemos que, para que nós possamos ser um bom profissional, né, a gente sabe que a gente precisa realmente ter agilidade. Vocês concordam comigo que a gente precisa ter agilidade? Ah, obrigada, Nilo. Já se inscreveu? Obrigada, valeu. Vocês concordam que a gente tem que ter agilidade? Né? É uma habilidade que o trader tem que ter. Eu lembro que quando eu comecei a operar, eu não tinha agilidade nenhuma. Eu falava, meu Deus do céu, como as pessoas conseguem ser tão rápidas e colocar ordem tão rápido e tirar ordem e de repente eu via pessoas, a pessoa tá aqui operando no índice, daqui a pouco ela tá lá já operando no mercado à vista, daqui a pouco ela volta pro dólar e põe ordem, apregou a ordem aqui, põe o setup e ao mesmo tempo a gente tem que ter agilidade, não é verdade? Muita agilidade. Não só agilidade motora, mas também como agilidade de raciocínio, de pensamento. E para a gente ter agilidade no pensamento, a gente precisa do quê? De clareza, de informações claras. Além dessas informações claras, a gente precisa do quê? Que as coisas fiquem facilitadas para a gente. Então, assim, algumas plataformas, sabendo disso e percebendo isso, o que elas fazem? Elas criam alguns atalhos, né, para facilitar a nossa vida nesse sentido, para nos dar agilidade, para nos dar clareza e facilidade na execução, né? Então, assim, algumas plataformas com controle, né, a gente tem os atalhos no teclado que a gente só clica em 2, né, teclados e já executa uma ordem, né? Aperta 2 vezes, já põe a ordem na tela. Aí faz alguma outra coisa, já cancela. Então, tudo isso para nos dar agilidade e clareza e facilidade. Por que eu tô falando tudo isso? Porque, assim, naquele filme nós vimos, né, que ele, o rapaz lá, né, o Will Smith, ele foi o único, né, que na primeira parte mostra que eles estão numa mesa. Quem já assistiu se lembra disso, né? Quem já assistiu, me ajude aí, por favor, a contar essa parte. Eles estão numa sala com uma cadeira muito desconfortável, todos eles estão numa cadeira bastante desconfortável, com um lápis que quebra com facilidade, ou seja, eles estão sem materiais, sem instrumentos para trabalhar. E nessa sala, onde eles estão em semicírculo, no centro da sala tem uma mesa. Só que todos eles estão afastados da mesa e eles dão uma prova para eles fazerem, uma prova escrita, né, de verdade. E nessa prova, assim, é muito complicado que uns furam a folha, outros quebram o lápis, outros não encontram jeito para sentar na poltrona porque é proposital, a poltrona está daquela forma, bastante desconfortável. E o único que olha ao seu redor e vê uma mesa e ninguém se utilizando dessa mesa e pensa, o que essa mesa vai me proporcionar? Essa mesa vai me proporcionar agilidade, né, e facilidade. E ela vai me permitir uma melhor ergonomia para que eu possa realizar o meu trabalho.
né? E isso ele vai, levanta e arrasta a mesa fazendo um maior barulhão, né, pessoal? Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Quem já viu esse filme aí e lembra dessa parte? Ele arrasta a mesa fazendo um maior barulhão, trazendo essa mesa para próximo de si. O que a gente pode perceber nisso daí, né? Como eu falei, nós também precisamos de conforto, né, Marcos? Você já viu? Super engraçado, é verdade, né, José? E assim, mais que engraçado, é a gente perceber o quanto de nossas vidas, né? Muitas de nós, eu fiquei pensando, eu falei, meu, será que eu teria coragem de numa sala como aquela, fazer um barulhão daquele, me levantar, mesmo que eu tivesse pensado? Será que eu teria coragem de levantar, pegar aquela mesa para facilitar a minha vida, né? Aí o Cordeiro tá dizendo que ele não gosta de colocar stop nas operações. Cordeiro, então, assim, eu acho meio complicado, né, se a gente começar a entrar nessa questão aqui agora, porque eu acho que vai fugir um pouco do assunto. Mas a única coisa que eu acho interessante, né, é você pensar por que você não gosta de colocar stop. E, assim, o que eu sempre digo para as pessoas, o stop é nosso aliado. Ele nunca deve ser visto como o nosso, como um inimigo, né? Ele é um aliado, ele tem que fazer parte dos nossos instrumentos, né? Claro que existem várias hipóteses com relação a stop, muitas pessoas falam de robô e tal, mas ainda assim eu prefiro me utilizar do stop, né? Então, assim, é só uma coisa para você refletir, tá bom, Cordeiro? Mas, assim, a questão eu acho que vai muito mais além, a gente teria que conversar um pouco mais profundo sobre isso, tá? Ah, tá. Você não presta para operar day trade, pois não gosta de colocar stop no índice, tá? É uma questão, né? E o Guerreiro tá falando que tá faltando para ele um setup. Pois é, Guerreiro, você precisa descobrir então um setup, estudar, buscar, testar, né? Porque o que acontece, como eu trouxe nesse exemplo, nós também precisamos de nos sentir confortáveis na hora de operar. Nós precisamos ter facilidade, clareza e agilidade nas nossas operações. E uma outra coisa que eu achei bem interessante nesse filme, né, que ele traz pra gente, é no momento ali dos tiros, né, que eu vou falar um pouco mais pra frente. Aí o Guerreiro tá falando, faz muito scalp. Tem dado certo, Guerreiro? Tá tranquilo pra você, os scalps? Bom, e aí, né, fazendo uma associação àquele filme e ao que o Alexander Elder traz pra gente, o que ele fala, né? Peraí, passou um monte de coisa. Falta muito scalp, tá? Aí o Guerreiro tá falando que hoje deu, beleza. Ó, aí pensando um pouco no que o Alexander Elder traz pra gente, o que ele fala? Ele fala assim, tem um capítulo no livro dele que ele fala sobre ganhar uma batalha, que nós somos como se nós estivéssemos indo para uma batalha. E para que a gente ganhe essa batalha, a gente não precisa de muitas ferramentas. A gente precisa de ferramentas apenas que irão nos ajudar, né? Acho que eu não sei se todos conhecem, né, o Dr. Alexander Elder. Ele assim, tem muitas coisas, ele tem vários livros, né? Ele tem um livro, inclusive, que para mim é de cabeceira, eu uso muito, né? Aprendendo a operar no mercado de ações. E nesse livro ele trata a respeito desse assunto, que ele fala assim, aí ele faz uma separação entre os operadores amadores e os experientes. Vocês estão me acompanhando, pessoal? Tá conseguindo seguir o raciocínio aí? Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando? Tá todo mundo acompanhando? Sim? Beleza. Então, assim, o Alexander Elder, ele faz uma analogia, né? Ele separa nesse livro, né, num determinado capítulo, ele separa os operadores experientes dos operadores amadores, né? E o que ele fala? Né? Ele fala que os amadores usam técnicas, né, diferentes a cada dia. Ele diz também que os amadores, eles possuem mentes dispersas. E além disso, ele diz que os amadores atiram em tudo que se move, né? Porque nesse capítulo ele está fazendo uma associação
como eu falei, a uma guerra, quando a gente vai para uma batalha. Então, ou até mesmo para uma caça. Em algum momento eu acredito que ele se refira à caçada, né? Porque quando ele fala ali que os experientes, eles usam pouca munição e ainda sabem qual a sua presa, eu acredito que ele tá falando nesse sentido de batalha também, né? E aí, o que acontece? A gente pode ver esse exemplo também nesse trailer, né, do filme que eu passei. O que acontece ali com a maioria deles? A maioria, assim, começou a atirar para todo lado, sem pensar para onde estava atirando, né? Sem, de fato, analisar a situação para onde ele ia atirar e por que ele ia atirar. Vocês concordam comigo? Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Cordeiro está falando assim, ó, que não tem preço você vê 2.500 de lucro no day trade, não tem preço. No índice é fácil ganhar, mas também é fácil perder. Com certeza, é verdade, Cordeiro. E não tem preço você ver o seu lucro ali no final do dia, não é verdade? E sabe o que é melhor, Cordeiro? Quando a gente olha o nosso lucro no final do dia e que a gente tem claro pra gente que não foi sorte, né? Que foi estratégia. Não é verdade? Vocês concordam com isso? Aí o Fernando tá falando sempre, aí o Flávio tá dizendo, pergunto, vocês são amadores ou experientes, né? Bom, vamos ver se somos amadores ou experientes, né? Aí o Cordeiro tá falando que é sardinha. Aí o Davi tá dizendo, hoje foi meu primeiro dia, ganhei R$90. Parabéns, parabéns, Davi. Fiquei louco pra entrar à tarde, mas não entrou, né, Davi? Você entrou? Espero que não. Ou, sei lá, de repente estivesse na sua estratégia, né? Mas que você fizesse aquilo que já tinha planejado, né? No seu setup. Então, pessoal, vocês estão conseguindo entender? Tá claro para vocês? Eu tô conseguindo me fazer entender? Sim ou não? Ah, tá. O Davi tá falando que ficou com o lucro da entrada. O Luciano tá falando que é sardinha há 5 anos. E eu também, Luciano, sou sardinha acho que desde 2013, né? Aí o José tá falando like aí lá. Ah, obrigada, José. Like. Vamos dar like aí, galera, por favor. Se gostaram, dê like, por favor. O Cordeiro tá falando que gosta de operar 20 mil no contrato, mas parou, né? O índice é muito violento, tá? Mas vocês estão entendendo? Ó, o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Da mesma forma que nós vimos naquele trailer, que as pessoas, o que fizeram? Todos partiram juntos, né? Todos estavam armados e todos tinham o mesmo objetivo. Só que assim, como o próprio Alexander Elder diz, ele diz assim, os amadores, eles atiram em tudo que se move. E além disso, eles atiram até na própria sombra. A gente pode ilustrar esse exemplo com aquele trailer que eu acabei de passar para vocês. O que aconteceu ali naquele trailer? Eles atiraram para todo lado, né? Sem pensar, nem pestanejar, foram atirando, né? Eles, conforme o Alexander Elder diz, ele diz o seguinte, que os amadores, eles possuem mentes dispersas. O que aconteceu naquele trailer que eu acabei de passar para vocês? Eles estavam completamente dispersos, porque se eles estivessem atentos, eles não atirariam tanto e daquela forma, né? E aí, o Alexander Elder, ele faz um outro paralelo, que ele traz a diferença dos experientes, né? Ele diz que os experientes usam pouca munição e sabem qual sua presa. Quem ali a gente pode tirar de exemplo como um operador, vamos colocar operador entre aspas, experiente? O Will Smith, né? Por quê? Porque ele só usou uma única munição, não foi? Vocês estão me acompanhando? Aí o Flávio tá dizendo que a pior estratégia é não ter estratégia, concordo. Vocês estão me acompanhando, pessoal? Tá claro aí? Vocês estão acompanhando? Então, assim, a gente pode tirar... Será que tem gente comigo na sala? Agora eu fiquei preocupada. Deixa eu ver. Peraí, que eu vou descobrir isso já. Ah, tem gente. Então, bora, gente. Bora participar comigo, responder, por favor. Senão eu me sinto sozinha, carente.
Tem gente. Oi, Vinícius, tudo bem? Ai, que bom. Ufa, nossa, eu acho que o Charles me demite. Brincadeira. Então, pessoal, olha só. O Will Smith, ali, a gente pode pegar como exemplo, como se ele fosse o operador experiente, na verdade, porque ele usou uma única munição. E o tiro dele foi certeiro. Ele sabia quem era a presa dele. Aí, interrogado, o que ele disse? A única pessoa que representava perigo de fato nesse lugar era essa garotinha. Por quê? Porque era a única pessoa que estava atípica na situação. E como a gente, eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso mercado. Porque assim, por mais que ali, ó, tava escuro, tinha um monte de monstros, uma gritaria. Então, assim, o mercado é assim. A gente vai conforme ele vai nos levando. Pode ser escuro, ter um monte de monstro, gritaria, ou pode ser... Eu não sei, eu tenho que me adaptar ao mercado. E foi o que ele fez. Ele se adaptou. Ele não pré-julgou. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo falar? Vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Ele não fez um pré-julgamento. Porque assim, ele foi se adaptando à situação. É assim que seria o ideal fazermos no mercado. A gente se adaptar ao mercado, ver para onde a onda está indo e tentar surfar na onda de acordo com o meu setup e com as minhas estratégias. E foi isso que ele fez ali no vídeo, Will Smith. Ele olhou, então assim, o que é atípico nisso tudo aqui? É a menina. Ó, vários monstros, várias gritarias, tudo escuro e uma menina leve e feliz com um livrinho na mão. É ela que tá destoando ali naquele meio. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Então, assim, a mesma coisa. É claro que aí perguntaram, né, se é amador ou experiente. Eu acho que a questão até é a gente pensar... Poxa, eu quero ser experiente. E o que o experiente está fazendo? Está me dizendo, Alexander Elder, que ele se utiliza de pouca munição. Por quê? Porque ele está sempre atento. A mente dele está sempre ligada. Ele não está com pré-julgamentos ou preconceitos. Ah, eu vou entrar porque eu acho que o mercado vai subir. Né? Por exemplo, hoje a gente sabe que está tendo aí um conflito entre os Estados Unidos tal, e a gente poderia entrar no mercado hoje, poxa, eu acho que por conta do petróleo, hoje eu vou entrar, vai cair, eu vou entrar arrebentando na queda. Isso é um preconceito, isso é uma situação atípica, porque o mercado não me disse nada, eu estaria atirando no monstro que está se exercitando lá na barra. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Tá claro isso para vocês? Então é nesse sentido que eu trouxe para vocês esse vídeo, esse trailer, né? Que eu achei muito propício a tudo isso que a gente está falando, né? E aí, unindo isso aos ensinamentos do Alexander Elder, que ele diz, né? Usar pouca munição e saber quem é a nossa presa, né? Saber qual é a presa. E aí, ó, pessoal, eu trago aqui que acrescenta mudanças, né? Já que assim, às vezes a pessoa fala, mas um setup só, ai meu Deus, um setup só é tão pobre, é tão... Nossa, isso é mercado, né? Então, às vezes a gente busca complicar o que não tem de complicação, né? Às vezes a gente esquece do simples e vai para o mais complexo, né? É como aquilo, né? Tudo aquilo, se eu fosse olhar de uma forma mais fria, o ambiente tá normal. O que tá destoando aqui é a garotinha. É a mesma coisa. Se eu conseguir enquadrar tudo dentro de uma coisa só e ver o que destoa dali, fica muito mais fácil eu conseguir ganhar dinheiro no mercado. E como eu faço isso? Adotando um setup, utilizando um menor número de indicadores possíveis, né? E levando em consideração aqueles 3 fatores que eu falei ali atrás, né? Que a gente precisa de agilidade, a gente precisa de concentração, né? Então, levando tudo isso em consideração, acho que fica muito mais fácil, né? E aí, para aquelas pessoas que querem, eu quero mais de um setup, porque senão não vou ser operador do mercado. A sugestão que eu trago aqui para vocês é a seguinte: quando vocês obtiverem consistência e lucro,
aí vocês podem começar a tentar estudar, se especializar em outras coisas. Porque, é claro, a gente não vai ficar parado o tempo todo, né? Não é estacionar no aprendizado. Mas, assim, desenvolver o aprendizado quando a gente já estiver com a base massificada. O que diz a psicologia educacional, né? A psicologia da aprendizagem? Que ela diz assim, que o aprendizado ele vai acontecendo a partir de uma base. Então, assim, eu vou criar uma base de aprendizado e em cima dessa que fica mais fácil eu construir outra, em degraus, né? Então, assim, ele é feito em escalas. Então, eu posso muito bem aprender aos poucos aqui hoje e depois ir desenvolvendo aprendizados maiores, mas com base naquilo que eu já tenho solidificado. E eu lembro muito, né, uma frase que o Charles me falou uma vez, né, que ele falou assim, Danusa, eu falei, eu não tô conseguindo ter consistência, não tô conseguindo pegar dinheiro e tal. Aí ele falou assim, Danusa, você consegue fazer 30 pontos? Sim, consigo. Então por que você não faz? Gente, tipo, caiu o grão de mostarda, né, do meu olho, que é a mesma coisa dos 3% que ele fala da planilha. Então, para que a gente quer complicar tanto se existem formas mais práticas de eu aprender e desenvolver para que depois eu faça uma coisa um pouco mais complexa, né? Então, deixa eu ler aqui que bombou. Peraí, só um minutinho. Aí o Cordeiro tá falando, né? Eu passei o final de semana estudando as opções. Vou desenvolver uma estratégia matadora, meu Deus, na internet. Informação demais sobre day trade, ninguém sabe quem seguir. Pois é, Cordeiro, uma coisa importante que você trouxe aí é realmente a gente limitar a informação que é importante pra gente. Existem várias informações na internet, existem várias pessoas, existem pessoas boas, muito boas, existem pessoas que não são tão boas assim, mas você é que vai escolher aquela que faz sentido para você seguir, e não adianta a gente tentar atirar para todo lado, como aquela equipe fez, atirar sem norte, né? Então, eu vou até voltar aquele slide lá que eu gostei muito dele. Ó, né, que o Alexander Elder fala pra gente, ó, eu tenho que usar pouca munição. Eu não preciso ficar atirando em tudo que se move, né? A minha mente não pode estar dispersa. Eu tenho que usar pouca munição e saber qual é a minha presa. Eu tenho que fazer como o Will Smith fez naquele cenário ali, né? Eu tenho que fazer escolhas. Para tudo na vida eu faço escolhas. Quando eu abro meu guarda-roupa de manhã e resolvo colocar uma camisa branca e não colocar a preta, foi uma escolha, né? É claro que não chega nem aos pés das escolhas que a gente faz no mercado financeiro, que envolve dinheiro. Mas eu tô trazendo aqui um exemplo, tá? Aí o Josimar tá falando, ninguém sabe quem seguir, realmente. Muita informação e informações, muitas vezes distorcidas, ao invés de ajudar, acaba prejudicando o iniciante. Sim, Josimar, pode até ser, mas assim, da mesma forma que a gente pode enxergar que tem muita informação que prejudica, de verdade, eu vejo que essas informações me ajudaram muito. É muito difícil a gente afunilar, né, as informações e tentar seguir uma. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que se não fossem essas informações, eu não conseguiria ter o conhecimento que eu tenho hoje. Porque ele está acessível aí a todos. E antigamente, poucos tinham essas informações, né? Eu acho ótimo o YouTube. É claro que a gente tem que saber escolher ali que informações procurar no YouTube. Mas eu fico muito feliz de existir o YouTube, sabia? Porque, assim, ele acabou ajudando a disseminar a informação. O que era informação de poucos, hoje pode ser de todos. Aí só não aproveita quem não quer, né? Eu lembro que eu eu sempre estudei em colégio estadual, né? Aí eu fiz particular, faculdade, e depois na minha pós-graduação em MBA que eu fui fazer umas universidades assim que eu fiz uns processos para entrar. Mas cada vez que eu estudava, mais eu ficava pensando como me privaram desse conhecimento. Eu ficava revoltada, eu falava, gente, isso é muita injustiça, sabe? Então, assim, não é uma questão igualitária. E eu acho que isso hoje, o YouTube, ele tá fazendo um pouco disso. É claro que tem muita informação ruim. Tem sim, concordo com vocês. Mas ele traz um pouco de oportunidades, né? Eu vejo um pouco dessa forma. Aí o Flávio tá dizendo que apenas vê o que funciona, né? É legal. O Cordeiro tá dizendo, veja os caras falando de tal barra de força e tal. Aí você vai estar compra e o preço cai na sua cara.
Bom, a gente tem que se preparar. Sim, temos que nos preparar, Cordeiro. Por quê? Porque assim, ó, por mais que a gente vê a pessoa falando compra, vende, não sei o quê, o único responsável por clicar é você. Você não pode dar essa responsabilidade para ninguém, né? Porque quando você fala que a pessoa é responsável pelo seu resultado, você tira de si toda a responsabilidade e também a sua possibilidade de sucesso, né? Aí o Flávio tá dizendo, o robô sabe onde o CPF entram, tá? Aí, pessoal, desculpa, eu vou espirrar. Ai, desculpa. Aí o Guerreiro tá dizendo assim, ó. Penso que quanto mais informação, melhor. Daí só retenho o que é bom de cada um e vou testando. Sim, eu acho que é o ideal, né? Oi, Alexandre, boa noite, tudo bem? Sim, eu concordo, tem muita informação boa. Tudo bem, pessoal? Então ficou claro para vocês? Era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Foi esse o recadinho que eu quis trazer para vocês hoje, tá? Quem ainda... esse aqui é o meu Telegram. Aqui a gente troca algumas informações, né? A gente tem discutido alguns assuntos. Eu vou passar para vocês o endereço do meu canal. Quem ainda não se inscreveu, inscreva-se, tá? Tem uns vídeos lá bastante interessantes. Como eu já falei anteriormente, tem um vídeo lá que ia complementar bastante esse nosso bate-papo de hoje, que é o conhecimento, habilidades e atitudes do operador de mercado, né? Que eu acho bastante interessante a gente pensar sobre elas, tá? Eu espero que a nossa conversa de hoje possa ter ajudado vocês. Agradeço a presença de vocês. Quem gostou, dá um like, por favor, né? Quem não gostou, deixa a sua sugestão aí na descrição do vídeo que a gente vai tentar melhorar, tá bom? O Alexandre tá falando que esse ano os indicadores dele estavam loucos. Imagina, José, eu que agradeço a presença de vocês. Deus abençoe você também. Amém, amém, sempre, né? Obrigada, viu? Uma boa noite para vocês, um bom descanso e a gente se fala, tá bom? Fica mais, Cordeiro? Não, ó, já passei do horário, já passei 6 minutos, entrei um pouco atrasada que eu não conseguia conectar, mas já tá na minha hora. Um bom descanso para vocês, tá bom? Assim que eu terminar aqui, eu já vou subir a live pro meu canal. E aí eu vou pedir para vocês, gostaram? Compartilhem, né? Divulguem o meu canal, peçam para assistirem lá no meu canal. E amanhã cedo o Martini já voltou, amanhã cedo a gente já tem o Martini aí, né? E o Charlão à tarde. Tá bom, pessoal? Uma boa noite para todos, bom descanso e eu espero ter ajudado aí e agradeço esse bate-papo com vocês. Até a próxima, boa noite.